parte 2, continuando o relato de parto da nossa seguidora. Então, ela continua falando assim, que inclusive, quando ela já estava anestesiada já na sala, já pronta para fazer a cirurgia, ele ficou falando assim, eu sabia que esse negócio de centímetro ia dar nisso, ia ficar nesse moído esse tempo todinho para no final fazer um cesárea. Ou seja, ele quis dizer assim, se já tivesse chegado logo, tivesse feito uma cesárea, não ia estar precisando daquela hora da noite, ele tá tendo que se ocupar em fazer uma cesárea dela, né? Que a gente sabe que foi isso que ele quis dizer. E aí ela disse que depois, pensando, disse que sim, ela acha que sim, sofreu uma violência obstétrica porque ele tratou ela desde do começo até o fim muito mal, né? Então, assim, ela teve a parte dos enfermeiros que, embora ela tivesse sentindo muita dor com questão dos toques, mas eles não trataram ela mal, né? Ela entendeu que era um procedimento e que, infelizmente, naquela noite era noite de residência, então, realmente ela era a grávida da vez, então, realmente, ela teve que passar por aquilo, né? Mas que o médico em si, ele não precisaria tratar ela daquela forma, foi muito grosso, muito imbecil com ela. Então, ela disse, tem certeza que sofreu violência obstétrica, né? Mas a gente sabe que é a palavra dela contra a dele, né, meninas? E é isso. E aí ela disse que não conseguia, né, abrir a boca para se defender, porque a gente, acompanhando o relato até aqui, entende que realmente na situação dela não teria mais o que fazer, né? E o esposo dela também não conseguiu falar nada, né? E ela meio que, tipo, por causa disso, ela ficou extremamente chateada. Ela disse que criou um ranço dentro dela, né? Que nem mesmo consegue ouvir o nome desse médico. Nem mesmo consegue ouvir o nome desse médico. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se que o bicho se mexeu sozinho aqui e eu perdi. Achei. Aí ela fala até assim que, né, ela ficou tão chateada que ela fala que se engravidar um dia, talvez, e chegar pra ter o bebê e for ele, ela é capaz de se levantar e vir-se embora. De tanta, assim, raiva que ela ficou do médico, né? Enfim, mas ela volta ao relato e fala assim, aí quando foi 11h52 da noite, o bebê dela nasceu, né? Mas aí ela falou que quando ela foi anestesiada, isoladamente, agora vamos abrir um parênteses aqui sobre anestesia, ela passou um aperreio muito grande com a questão da anestesia. Por quê? Ela tinha na mente dela, né? E a gente também, principalmente quem não passou ainda, né? Que a anestesia, quando dá, é para adormecer da barriga para baixo. Mas no caso dela, ela começou a sentir os braços dela adormecendo, o rosto dela adormecendo e inclusive a garganta, essa parte aqui, adormecendo. E aí ela começou a ficar aperreada, né? Porque ela acha assim que na cabeça dela, ela tem a sensação que a anestesia subiu demais, né? E ela começou a ficar com falta de ar. Ela disse que tentava puxar o ar, mas não conseguia. E aí ela falava, não tô conseguindo respirar, eu não tô conseguindo respirar. Só que aí o anestesista olhava pra ela e dizia assim, não, você tá bem, tá tudo bem com você, sua saturação tá boa, seus batimentos cardíacos tão bom, você não está com falta de ar, você só está nervosa. Aí ela disse que o esposo dela tentava acalmar ela, mas ela não conseguia relaxar. E para terminar, ela teve que ser colocada no oxigênio, né, que é o negocinho que coloca no nariz, para ver se ela conseguia voltar, né, se concentrar em respirar. Aí ela fala, né, que teve que fechar o olho, ficar de olho bem fechado para conseguir se concentrar no oxigênio, para ver se o cérebro dela voltava a pensar que sim, ela estava conseguindo respirar, né? E aí o que acontece? Quando o bebê dela nasceu, ela não conseguiu tirar nenhuma foto com ele, né? Aquelas fotos que geralmente as mães tiram, né, depois da cesárea, com o bebê aqui do ladinho, porque ela ficou tão apavorada que ela não conseguia abrir os olhos. Mas aqui no decorrer do relato, ela fala que a enfermeira veio, olha, seu bebê, ela não conseguiu ver ele porque ela não conseguia abrir os olhos. Ela disse que tentava, mas era como um peso, né, em cima dos olhos dela, ela não conseguiu ver o filho dela, né? Tanto que mais na frente também ela fala sobre isso, que ela não conseguiu ver o filho dela e tudo mais. Aí vamos voltar aqui, né? Ela fala assim, que essa situação toda que ela passou
Foi muito traumatizante para ela essa questão, né? Depois que entrou na sala de cirurgia. Aí ela disse que depois que fechou os olhos, aí começou a tentar respirar e controlar os pensamentos. Aí foi onde ela foi conseguindo se acalmar e ela também sente assim, como que fosse voltando a sentir a garganta dela e tudo mais. Aí ela fala que o bebê nasceu, ela escutou ele chorando e tudo mais, mas ela não conseguia de jeito nenhum abrir os olhos. E aí ela ficou assim bem chateada, porque ela tinha planejado ter uma foto dele lá do ladinho dela, né, e tal, mas ela não conseguiu. Aí ela ficou bastante sentida por causa disso, né, porque ela não conseguiu tirar essa foto. Ela fala assim que quando o bebê nasceu, que ela fez com o olho fechado e começou a sentir o ar entrando assim, né, pelo nariz dela. Aí que ela relaxou e que a anestesia, ela tem a sensação que ia passando a dormência. Aí foi que ela foi começar a conseguir raciocinar e nisso já estava terminando a cirurgia, né? Ela foi começando a respirar, começando a ficar mais tranquila. Quando viu, já tinha terminado a anestesia, ela já estava indo pro pós-operatório. Aí chegou lá no pós-operatório, tinha outras mamães lá, então ela não pôde acender luz, essas coisas. Colocou o filho dela no peito, né? Deu a de mamar, aquele primeiro mamar que a gente tem que dar. Mas ela fala que não conseguiu ver o rostinho dele, porque na sala que ela tava, tudo tava escuro. Então, quem faz cesárea sabe que a gente que fica naquela posição, né? Aquela posição lá deitada de pá pra cima, então não tem nem como ela colocar ele no braço assim e focar com o celular uma coisa, porque ela tava lá deitada, então não teve como ela ver o rostinho dele. Aí ela até fala assim, ela riu, inclusive, aqui, que ela fala assim, que ela veio conhecer o bebê dela, né? Veio conhecer o rostinho do bebê dela quando a mãe dela veio no outro dia e mostrou uma foto dele. No outro dia não, ainda de madrugada, a mãe dela tinha tirado uma foto do bebê dela, do rostinho dele, e veio e mostrou a ela. Então, assim, ela riu porque disse assim, que por incrível que pareça, ela conheceu o bebê dela por foto, né? Por foto, como as outras pessoas. E depois foi que ela veio, no outro dia de manhã, ver de fato, assim, ver ele, olhar no olhinho dele e tudo mais. Aí ela continua falando que de manhã, né, no outro dia, ela ainda estava muito mexida. Quando alguém perguntava assim como tinha sido o parto dela, ela começava a chorar muito e dizia incessantemente que não queria de jeito nenhum ter outro filho, porque ela lembrava do que tinha passado, né? Do que tinha passado. Aí a psicóloga, assistente social, passou, que lá em Caicó tem toda essa assistência, né? Passou para conversar com ela, conversar com o esposo dela também, quis conversar. E assim, ela falou que esse sentimento, essa coisa ruim, perdurou por mais de 10 dias. Puerpério, né, meninas? Puerpério, ele é uma coisa assim que acho que nem todo estudo que tem hoje ainda, a gente não consegue entender tão profundamente o que é um puerpério, não é isso? E aí ela falou que ainda ficou, tipo, quando alguém perguntava, ela chorava muito e continuava dizendo que não queria ter outro filho e tudo mais. Só que ela fala que depois disso, ela entendeu o que aconteceu, conseguiu superar, graças a Deus. Hoje o bebê dela já vai fazer 8 meses, 7 meses, uma coisa assim. Eu tô em dúvida entre 7 e 8 meses, tá, meninas? Mas ela já superou, ela disse que já é forte o suficiente para contar, conseguir contar, né? Entende que realmente aquele médico ele foi muito ruim com ela e que não quer passar, tipo, não quer mais ter que ir para ele novamente, mas que ela entendeu que tudo que aconteceu com ela, né? E conseguiu superar, tá? E aí ela fala que no outro dia ela ainda disse piada com ela, porque ela dizia assim, na hora que ela tava com falta de ar, ela dizia assim, ah, meu Deus, eu vou morrer, aperreada, né? E aí no outro dia, quando ele chegou para passar a visita, ele falou assim, olha, quem disse que ia morrer, não morreu, tá vivinha. Então assim, gente, foi muito difícil essa parte para ela. Mas ela finaliza dizendo que hoje em dia ela já pensa assim, quando o filho dela tiver maior, ter outro filho, né? Sim, ela conseguiu já vencer essa parte. Tá, meninas? E esse foi o relato da nossa seguidora Joana. Espero que vocês tenham gostado.
curte, comenta e compartilha, tá bom? Com sua amiga pra ver também, acompanhar esse relato.